Em novembro de 1995, em uma pacata cidade de Washington, teve início um mistério sombrio que abalaria uma comunidade local e deixaria uma família em pedaços. Após sair de um bar local, Carolyn Killaby, uma mulher dedicada à família e apaixonada por sua profissão, desapareceu sem deixar rastros. O que começou como um simples relato de pessoa desaparecida, logo se transformou em uma investigação cheia de reviravoltas, pistas perturbadoras e segredos obscuros. Os dias que se seguiram ao desaparecimento de Carolyn trouxeram à tona uma série de eventos inquietantes. Seu carro foi encontrado abandonado, um caminhão enlameado chamou a atenção dos investigadores e manchas de sangue revelaram verdades que ninguém queria encarar. A busca por respostas se tornou uma corrida contra o tempo, enquanto suspeitas e dúvidas pairavam sobre aqueles mais próximos dela. Com a cidade dividida entre medo e especulação, os investigadores mergulharam em um labirinto de evidências forenses, álibis contraditórios e relatos enigmáticos. Mas, em meio à escuridão crescente, uma verdade começou a emergir. Uma verdade que provaria ser mais terrível que qualquer um poderia imaginar. Felizmente, o verdadeiro responsável por levar Carolyn foi identificado e capturado. O que aconteceu com o auxílio da genética forense. Carolyn Ruth Lieb nasceu no dia 2 de outubro de 1961 em Portland, Oregon. Desde muito jovem, Carolyn mostrou ser uma pessoa determinada e carinhosa, qualidades que moldariam sua trajetória pessoal e profissional. Crescendo em um lar onde o senso de responsabilidade e empatia eram valores fundamentais, Carolyn desenvolveu um profundo amor por ajudar os outros, o que a levou a seguir carreira como técnica médica, trabalhando para as Forças Armadas dos Estados Unidos. Carolyn era apaixonada por sua profissão. O trabalho como técnica médica não era apenas um emprego para ela, mas sim uma vocação. Um técnico médico é um profissional da área da saúde responsável por realizar uma variedade de tarefas técnicas e laboratoriais que auxiliam no diagnóstico, tratamento e monitoramento de condições médicas. Esses profissionais trabalham em colaboração com médicos, enfermeiros e outros membros da equipe de saúde. Suas funções podem variar, dependendo do ambiente que atuam, como hospitais, laboratórios, clínicas ou, como no caso de Carolyn, nas unidades das Forças Armadas. Ajudar os soldados e suas famílias em momentos de necessidade dava a Carolyn um propósito maior, e ela se orgulhava imensamente de sua dedicação. Seu compromisso com a saúde e bem-estar alheio era um reflexo da sua própria natureza, cuidadosa e altruísta. Mas, enquanto a sua vida profissional era um massivo sucesso, no lado pessoal, Carolyn enfrentava grandes desafios. Seu primeiro casamento terminou em divórcio, o que a deixou emocionalmente abalada, mas também determinada a seguir em frente. Criando sua filha com amor e dedicação, ela sempre acreditou que o futuro reservava algo muito melhor, não só para ela, mas também para Gina, sua filha. Em 1990, a vida da mulher de 29 anos mudou para sempre quando ela conheceu Dan Killaby. Assim como Carolyn, ele também tinha uma filha. Dan carregava em seu coração as cicatrizes de seu relacionamento anterior, mas também o desejo de reconstruir a sua vida. Ele trabalhava como gerente de uma loja de móveis em Washington e compartilhava com Carolyn o amor pela família e o desejo de um recomeço. Eles rapidamente perceberam que tinham muito em comum e, juntos, começaram a escrever um novo capítulo em suas vidas. O casamento trouxe esperanças e felicidade para Carolyn, que se mudou com sua filha para Washington, onde a família, formada por ela, Dan e as filhas de ambos, encontrou um lar. Amigos e familiares descrevem Carolyn como o coração da casa.
Ela era uma mulher amorosa e dedicada a manter a harmonia entre todos. Sua determinação e capacidade de resolver problemas eram uma inspiração para todos ao seu redor. Apesar da aparência de um relacionamento sólido, com o passar dos anos, surgiram dificuldades silenciosas que começaram a corroer o vínculo entre Carolyn e Dan. Frequentemente, pequenos atritos se transformavam em discussões e o desgaste construiu entre eles barreiras invisíveis, porém palpáveis. Carolyn, que sempre foi a âncora da família, encontrava-se emocionalmente exausta, equilibrando as exigências de sua profissão e o peso das tensões domésticas. Sua resiliência parecia inabalável. Ela continuava a desempenhar o seu papel de mãe dedicada e de profissional exemplar, encontrando forças em sua essência generosa e altruísta. Ela tinha esperanças de que a situação entre ela e Dan voltasse a ter o brilho de outrora. No entanto, o que Carolyn não sabia era que, em breve, a sua vida tomaria um rumo sombrio. Segundo a sua filha, Carolyn era um alicerce de toda a família. Ela tinha uma personalidade muito determinada, sempre resolvia os problemas e dava suporte a todos. Era a pessoa que trazia felicidade, alegria e união. Em suas palavras, Carolyn era a melhor mãe que uma filha poderia pedir. Na noite de sábado, 11 de novembro de 1995, Carolyn e Dan tiveram uma discussão acalorada. Tudo começou porque, no início da semana, os dois tinham combinado que, como as meninas iriam dormir na casa de seus familiares, os dois aproveitariam juntos a noite de sábado. Após uma semana exaustiva de trabalho, quando o sábado finalmente chegou, Carolyn descansou durante a manhã, fez um almoço tranquilo e, à tarde, começou a se vestir. Dan, que chegou à casa mais tarde, viu um pouco de televisão, fez um lanche rápido, tomou banho e também começou a se arrumar. A surpresa veio quando Carolyn foi falar com Dan e perguntou acerca dos seus planos. Ela questionou onde eles iriam jantar. A resposta de seu marido caiu como um banho de água fria. Dan disse a Carolyn que não iria sair com ela. Ele afirmou que tinha combinado de sair com seu irmão. Os dois iriam jantar e depois ir até um bar para beber. Carolyn simplesmente não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Aquela situação, somada ao atrito que estava acontecendo na relação dos dois, fez com que ela explodisse. Os dois tiveram uma discussão acalorada. Naquela noite fria de 11 de novembro de 1995, as tensões que há tempo fervilhavam entre Carolyn e Dan finalmente transbordaram. Palavras cortantes ecoaram pelo ambiente, carregadas de frustração e mágoa acumulada. Carolyn, que já estava vestida para sair, ficou imóvel por um instante, seus olhos brilhando com uma mistura de raiva e determinação. Sem dizer mais nada, ela pegou em sua bolsa, abriu a porta e, com um gesto firme, saiu de casa, batendo a porta com força atrás de si. Lá fora, o vento gélido não conseguiu esfriar o turbilhão de emoções que estava dentro dela. Enquanto atravessava a calçada em direção ao carro, Carolyn sequer olhou para trás. O som de seus saltos na calçada parecia ser o único som do mundo, marcando seu passo decidido e seu coração pesado. Em sua mente, o seu destino já estava decidido. Ela iria ao Omar's Lounge, um bar local onde já havia estado anteriormente, para fugir do peso de suas preocupações e frustrações. O local era pequeno, com uma atmosfera levemente decadente, mas ao mesmo tempo familiar. Lá, o som abafado da música e o burburinho das conversas sempre ofereciam uma espécie de refúgio temporário. Ao entrar, Carolyn foi recebida pelo cheiro de cigarro e álcool, um cenário de luzes fracas que dançavam no balcão de madeira, já desgastado. Ela pediu uma bebida
depois outra, outra e outra. O líquido queimava sua garganta, mas trazia consigo a falsa promessa de tranquilidade. Conforme a noite avançava, Carolyn parecia cada vez mais distante, seus pensamentos misturados à música e às vozes ao seu redor. Testemunhas lembrariam mais tarde de vê-la sentada, sozinha, em um canto. O seu olhar estava fixo em algo distante, talvez nas complexidades de sua vida. O álcool fluiu livremente naquela noite. Carolyn, geralmente comedida, permitiu-se beber muito mais do que estava acostumada. A dor emocional parecia exigir uma espécie de anestesia. Pessoas no bar, habituadas ao ambiente descontraído do lugar, observaram sua postura ir mudando aos poucos, de uma mulher forte e elegante para uma pessoa visivelmente alterada pelo efeito do álcool. Conforme as horas avançavam, a atmosfera do Omar's Lounge tornou-se mais densa, cheia de vozes que se misturavam e risadas que pareciam ecoar em câmera lenta. Carolyn estava vulnerável, um farol brilhando em meio à escuridão de sua própria inquietação. Uma garçonete relatou que viu Carolyn dançando, mas ela parecia estar sozinha e, claramente, embriagada. A seguir, ela se sentou e apoiou a sua cabeça sobre a mesa. Era evidente para todos no bar que ela estava extremamente embriagada. Testemunhas afirmaram que, por volta das 11 da noite, não viram mais Carolyn no bar. Na verdade, ela nunca mais foi vista. No dia seguinte, 12 de novembro de 1995, a tranquilidade da manhã de domingo foi quebrada por uma inquietação crescente. Dan Killaby, que parecia estar profundamente preocupado, entrou em contato com a polícia local para relatar o desaparecimento de sua esposa, Carolyn. Em seu relato, Dan explicou que, após discutir com sua esposa na noite anterior, ele saiu para jantar e beber com seu irmão, só tendo retornado para casa já na manhã do dia seguinte, domingo. Ao entrar na residência, ele logo percebeu que sua esposa não estava lá. A cama ainda estava arrumada e não havia nenhum sinal de que ela tinha voltado para casa durante a noite. Sua inquietação transformou-se em alarme quando ele começou a ligar para amigos e familiares perguntando se algum deles tinha notícias sobre Carolyn, mas as respostas eram todas negativas. O relógio parecia correr mais rápido, aumentando a sensação de que algo estava profundamente errado. Carolyn não era do tipo que desaparecia sem aviso. Sempre responsável e cuidadosa, ela mantinha contato constante com aqueles que amava. Seu silêncio era tão incomum quanto perturbador. As horas foram passando e a preocupação de Dan rapidamente se espalhou pela comunidade. Amigos, familiares e vizinhos começaram a organizar buscas pela região. Eles percorreram os arredores da cidade, incluindo áreas de floresta e estradas secundárias, chamando por Carolyn e vasculhando cada canto onde eles imaginavam que ela poderia estar. Grupos de voluntários, armados com lanternas e cheios de esperança, enfrentaram o frio e o cansaço, mas, infelizmente, suas buscas não trouxeram nenhuma pista. Enquanto isso, a polícia intensificava os seus esforços. Eles entrevistaram Dan para reunir informações sobre os eventos da noite anterior. Dan descreveu a discussão e explicou que Carolyn havia saído sozinha de casa e, aparentemente, muito chateada. Ele mencionou que ela tinha o hábito de ir ao Omar's Lounge, um detalhe que logo atraiu a atenção dos policiais. Eles então foram imediatamente para lá. No Omar's Lounge, testemunhas confirmaram que Carolyn esteve lá no sábado, 11 de novembro de 1995. Algumas pessoas se lembraram de tê-la vista sentada no bar, bebendo sozinha, enquanto outras disseram tê-la visto já muito alterada, com a cabeça apoiada sobre a mesa. Gina, sua filha, disse em entrevista:
Eu sabia que ela jamais nos deixaria por conta própria. Não existia a menor chance dela ter partido, a não ser que tivesse sido obrigada. Ela era a luz da nossa família. O desaparecimento de Carolyn se tornava cada vez mais intrigante e cheio de mistério. Os policiais encontraram o seu carro abandonado no estacionamento do Omar's Lounge, o último lugar onde ela foi vista. O veículo, silencioso e intacto, parecia guardar segredos obscuros. No seu interior, não havia sinais óbvios de luta. Desesperados por encontrar respostas, os familiares de Carolyn contrataram cães farejadores especializados em rastreamento. Esses cães, treinados para seguir o cheiro humano mesmo em condições adversas, foram levados até o carro de Carolyn. Assim que os animais foram colocados no local, eles começaram a farejar com intensidade, com um faro atento e movimentos determinados. Suas reações eram sinais de que haviam captado um rastro claro. Os cães, liderados por seus treinadores experientes, seguiram o cheiro de Carolyn com precisão. Eles saíram do estacionamento, atravessaram ruas e calçadas, ignorando todas as distrações do caminho, o que incluía o movimento de carros e de pedestres. Quando eles finalmente pararam, indicativo de que o rastro de cheiro terminava ali, os policiais ficaram surpresos ao verem onde estavam. Os cães os tinham levado diretamente até a casa de Carolyn. Quando ali chegaram, os animais pararam à entrada, farejando insistentemente a porta da frente, como se indicassem que Carolyn havia estado ali. Essa descoberta surpreendeu a todos, incluindo os investigadores. O fato de que o cheiro dela os levava do parque de estacionamento do bar até a porta de sua casa levantou uma série de possibilidades inquietantes. Será que Carolyn tinha retornado para casa após ter saído do bar? E se sim, o que tinha acontecido com ela? E mais que isso, onde ela estava? Começaram a surgir detalhes que, de certa forma, complicavam a narrativa. A polícia descobriu que, naquela noite específica, 11 de novembro, mais ninguém estava em casa. Dan, o marido de Carolyn, e as duas filhas haviam passado o sábado à noite em outro lugar. Dan afirmou que ele e seu irmão haviam saído para beber, retornando apenas na manhã de domingo. Apesar de sua explicação parecer plausível, os investigadores começaram a questionar a validade de seu álibi. Testemunhas e registros levantaram dúvidas sobre a veracidade da história de Dan. Ele e seu irmão foram vistos em vários locais bebendo até altas horas e, aparentemente, haviam consumido grandes quantidades de álcool. A embriaguez deles foi apontada como um possível obstáculo para lembrar claramente os eventos daquela noite, lançando uma sombra de incerteza sobre o relato de Dan. Outro elemento que complicava ainda mais o caso era a descoberta de que Carolyn possuía uma apólice de seguro de vida no valor de $230 mil. E o beneficiário da apólice de seguro de vida era Dan Killaby. Essa informação se tornou um ponto crítico na investigação, levantando suspeitas sobre os motivos por trás do desaparecimento de Carolyn. Embora ainda não houvesse evidências concretas que ligassem Dan ao caso, o conjunto de circunstâncias era o seguinte: ele e Carolyn tiveram uma discussão na noite anterior e o seu álibi era inconsistente. E somado a isso, havia ainda a apólice de seguro de vida de Carolyn no valor de $230 mil, da qual ele era o beneficiário. Esses fatos pintavam um quadro que a polícia não podia ignorar. Os investigadores estavam inquietos com a possibilidade de que Carolyn pudesse ter retornado para casa para buscar algo ou então encontrar-se com alguém, e tal atitude poderia ter culminado em uma tragédia. Enquanto isso,
A comunidade observava, ansiosa e temerosa, o desenrolar dos detalhes sombrios do caso. A casa dos Killaby, antes um refúgio familiar, agora era um palco de mistério e incertezas, um lugar onde as respostas pareciam estar fora de alcance. Posteriormente, em entrevista, a filha de Carolyn disse: "Eu sempre apoiei o Dan. Eu nunca duvidei da sua inocência. Eu não conseguiria conceber a ideia de que ele pudesse ter feito algo assim." Dan Killaby negou qualquer envolvimento no desaparecimento de Carolyn, mas a intensidade das suspeitas sobre ele aumentaram ainda mais quando a polícia descobriu que havia problemas no casamento. Eles descobriram que o casamento não era perfeito de forma alguma. A relação entre Dan e Carolyn era repleta de tensão, dificuldades e insatisfação. E agora, Carolyn estava desaparecida. Enquanto equipes de busca, formada por oficiais e também por voluntários, tentavam descobrir o seu paradeiro, a polícia fazia o trabalho investigativo também fora de campo. Ao checar os registros de chamadas feitos para o número de emergência na noite do desaparecimento, o que eles descobriram foi perturbador. Na noite de 11 de novembro de 1995, Carolyn Killaby deixou o bar local Omar's Lounge por volta das 11 da noite e desde então não foi mais vista. Ao verificar os registros feitos para o número de emergência na noite do desaparecimento, os investigadores descobriram que não apenas uma, mas sim 2 pessoas ligaram para o número de emergência por volta da 1 da manhã, fazendo um relato macabro. As possíveis testemunhas relataram ter ouvido uma mulher gritando por socorro em um campo. Essas ligações não foram ignoradas e, imediatamente, policiais foram até o tal campo e, usando óculos de visão noturna, eles vasculharam a área. Mas as buscas foram infrutíferas, eles não encontraram nada. Tal campo ficava a cerca de 1,5 km do Omar's Lounge, local onde Carolyn foi vista pela última vez. Mas, sem pistas concretas, a investigação acerca do desaparecimento de Carolyn Killaby estava sendo infrutífera. Desesperados em busca de respostas, os seus familiares anunciaram que estavam oferecendo uma recompensa de $10 mil por qualquer informação sobre o paradeiro de Carolyn. E Dan Killaby aproveitava a curiosidade e interesse da mídia para dar visibilidade ao caso, concedendo entrevistas a jornais e também a programas de televisão. A investigação parecia encontrar becos sem saída, até que surgiu uma revelação inesperada vinda de uma possível testemunha. Essa possível testemunha era uma pessoa que, naquela noite de sábado, também escolheu como destino o Omar's Lounge. Tal cliente ligou à polícia dias depois, afirmando ter visto naquela noite, no estacionamento do bar, Carolyn acompanhada de um homem. Quando Carolyn Killaby, de 34 anos, não voltou para casa após uma noite bebendo em um bar local, seu marido, Dan Killaby, se tornou o principal suspeito. O promotor David Shelley explicou: há uma espécie de ditado que nós usamos em casos de pessoas desaparecidas que diz o seguinte: antes de olhar para os fora da lei, olhe para os membros da família. Em casos dessa natureza, o marido é sempre uma das primeiras pessoas investigadas, porque, estatisticamente, uma grande porcentagem dos crimes é cometida por familiares. Após o relato dessa possível testemunha, a polícia vasculhou a casa dos Killaby na tentativa de encontrar alguma resposta para o desaparecimento de Carolyn. A casa estava bem organizada e não havia sinais de luta ou entrada forçada. Entretanto, quando chegaram no quarto do casal, os policiais encontraram algo que não passou despercebido. No quarto, havia medicamentos que eram analgésicos extremamente fortes, dentre eles o Vicodin ou Vicodin. O Vicodin é um medicamento utilizado para o alívio da dor moderada e intensa. Ele é uma combinação de 2 ingredientes ativos, a hidrocodona e o paracetamol.
A hidrocodona é um analgésico opioide que atua no sistema nervoso central, alterando a forma como o cérebro e o corpo percebem a dor. O paracetamol, ou acetaminofeno, é um analgésico não opioide que ajuda a reduzir a dor e a febre. Ao questionar o motivo de Carolyn ter aquele medicamento em casa, uma nova revelação surgiu. A irmã de Carolyn explicou que ela estava passando por dificuldades relacionadas ao uso de medicamentos prescritos. Sua irmã afirmou: "Eu decidi confrontá-la diretamente sobre a situação e conversei com ela a respeito." Carolyn admitiu que estava enfrentando o problema e reconheceu que precisava de ajuda. Ela compartilhou que estava se esforçando para superar a situação e que esperava contar com o apoio total de sua família nesse processo, o que, claro, nós fizemos. Isso levantava um grande problema. Se Carolyn estava fazendo uso de Vicodin, sendo esse abusivo ou não, de forma alguma a utilização dessa medicação deve ser combinada com o consumo de álcool. O uso combinado de Vicodin e álcool é extremamente perigoso e pode trazer sérios riscos à saúde. Essa combinação pode amplificar os efeitos de ambas as substâncias, o que pode resultar em consequências graves. Alguns dos principais perigos dessa interação são diminuição na taxa de respiração, sedação excessiva e sonolência, aumento do risco de overdose e, além dos riscos já mencionados, o uso em conjunto de Vicodin e álcool pode intensificar os efeitos colaterais, como náuseas, vômitos, tonturas e confusão mental. Devido aos riscos significativos que envolve a combinação entre Vicodin ou Vicodin e álcool, é altamente recomendado que as pessoas que estão tomando esse medicamento evitem o consumo de bebidas alcoólicas. O efeito da combinação de álcool com Vicodin pode levar a um estado de coma e suspeita-se que foi exatamente isso o que aconteceu com Carolyn enquanto ela estava no bar. Como mencionado, clientes que estavam no bar naquela noite relataram que Carolyn estava com a cabeça apoiada sobre a mesa, aparentemente desmaiada. E quando um dos detetives explorou mais essa questão, ele ouviu um relato interessante. Uma pessoa disse ao policial que Carolyn estava tão mal que não teria conseguido chegar ao carro sem ajuda. Quando questionado acerca dessa ajuda, o cliente do bar disse que viu Dennis Smith, um frequentador regular do bar, ajudando Carolyn a chegar ao carro. Nesse momento, os investigadores ouviram um nome que até então, para eles, era desconhecido. Quem era Dennis Smith? Seria ele apenas uma alma gentil e bondosa que auxiliou Carolyn a sair do bar? Ou teria Dennis alguma participação, seja ela direta ou indireta, no seu desaparecimento? Os detetives foram então falar com Dennis Smith e o que ele contou à polícia foi perturbador. Dennis afirmou ter ajudado Carolyn a sair do bar e a caminhar na direção de seu carro. Entretanto, segundo ele, após saírem do bar, ele e Carolyn começaram a ter contatos íntimos e foram para dentro da sua caminhonete. De acordo com Dennis, no interior do veículo, os dois tiveram uma relação que, segundo ele, foi consensual. Enquanto Dennis Smith contava sua versão dos acontecimentos, a atmosfera ao redor parecia pesar ainda mais, como se cada palavra aumentasse o mistério e o desconforto da situação. Ele descreveu os momentos finais no estacionamento com detalhes que fizeram os investigadores prenderem a respiração. Segundo Dennis, após a relação íntima, ele decidiu acompanhar Carolyn até o seu carro, tentando assegurar que ela chegasse bem, já que ambos haviam bebido bastante. O parque de estacionamento do bar, envolto em sombras projetadas pelas árvores próximas, naquela noite, parecia ter uma aura ainda mais inquietante. Dennis afirmou que, enquanto os dois caminhavam, ele ouviu passos atrás dele. No começo, ele achou que era apenas alguém saindo do bar, mas o som dos passos era deliberado, lento e ameaçador. Quando se virou para trás, ele viu um homem emergindo da escuridão. Sua silhueta era alta e robusta, e o brilho da luz fraca do poste do estacionamento revelava que, na sua mão,
ele tinha um taco de beisebol. O desconhecido começou a avançar com passos firmes, os olhos fixos nos dois. O medo gelado tomou conta de Dennis, enquanto Carolyn parecia paralisada. De repente, o homem atacou Dennis, que foi atingido violentamente com o taco. O impacto o derrubou no chão. A dor explodiu em seu corpo, enquanto o som abafado de gritos preenchia o ar. Segundo Dennis, o homem então dirigiu a sua atenção para Carolyn, chamando-a devagar em um tom de desprezo e fúria. Ele agarrou seu braço e, com um gesto imperioso, forçou-a a caminhar com ele em direção ao outro lado do estacionamento. E assim, Carolyn e o tal homem desapareceram na escuridão. Dennis disse que ficou ali, imóvel, com dores, enquanto os sons dos passos dos dois desapareciam lentamente. Essa narrativa, que por si só já era sombria, ficou ainda mais desconcertante quando a Dennis foi apresentada uma série de fotografias e perguntado se o tal homem estava ali entre alguma daquelas fotos. Dennis, sem hesitar, apontou para a imagem de Dan Killaby, identificando-o como o homem que o tinha atacado e levado Carolyn. O impacto dessa revelação foi imediato, lançando uma sombra ainda mais obscura sobre o caso. Ao ser confrontado com essa informação, Dan Killaby passou-se. Aos gritos, ele disse que tudo aquilo era uma armação e que ele era inocente. Ele negou as acusações com firmeza, insistindo que não tinha nenhum envolvimento no desaparecimento de sua esposa. Dan disse que provaria que estava falando a verdade e se ofereceu para realizar um teste do polígrafo. Os investigadores aceitaram a sua proposta de muito bom grado e o resultado do teste não conseguiu identificar nenhuma inconsistência nas respostas dadas por Dan. Além disso, apesar de ter bebido muito, ele afirmou que havia passado toda a noite em um único bar acompanhado pelo seu irmão. E tal história foi confirmada não apenas pelo irmão de Dan, mas também pelo barman que passou a noite a servir-lhes bebidas. Apesar disso, a descrição de Dennis, combinada com os detalhes obscuros da cena do estacionamento, plantava dúvidas e desconfianças em todos os envolvidos. Quem seria realmente o homem nas sombras? A identificação de Dan era uma coincidência ou parte de algo mais sinistro? O mistério continuava a crescer, enquanto o paradeiro de Carolyn permanecia envolto em um silêncio inquietante. Mas os detetives não concentraram os seus esforços apenas em Dan Killaby. Eles também se dedicaram a entender quem era Dennis Smith, e a investigação sobre Dennis revelou fatos alarmantes acerca de seu passado. Os policiais descobriram que Dennis tinha um histórico criminal. Ele não tinha sido preso por dar golpes ou por coisas do gênero. O caso era muito mais grave. Dennis já tinha sido condenado por ter cometido um homicídio e a morbidade fica ainda maior. Dennis foi para a prisão por ter tirado a vida de sua própria irmã, Patricia Ann Johnson, em 1982. A investigação ganhou contornos assustadores quando os policiais descobriram mais informações sobre o passado e os movimentos de Dennis Smith. Ele havia cumprido 10 anos de prisão por um crime hediondo, o assassinato de sua própria irmã. Após sua libertação, Dennis vivia sob liberdade condicional, mas parecia manter uma vida de segredos e comportamentos perturbadores. A partir desse momento, a caminhonete de Dennis se tornou a peça-chave na investigação. Uma testemunha revelou à polícia que viu o veículo de Dennis sujo de lama, como se tivesse sido usado em uma área remota ou acidentada. O detalhe chamou a atenção dos policiais e, segundo relatos, Dennis Smith dirigiu-se a um posto de gasolina da cidade, onde abordou um atendente que conhecia. Mas ele não pediu para lavar o veículo ali no posto, mas sim na casa dos pais do funcionário do posto de gasolina. Uma solicitação que parecia suspeita, mas que de imediato não despertou o alarme do seu amigo, que era o funcionário do posto. Apenas depois, com o conhecimento do desenrolar da história,
é que esse amigo decidiu relatar esses fatos aos investigadores. E tal atendente relatou algo ainda mais perturbador. Ele disse que ao interagir com Dennis, ele notou o que parecia ser uma mancha de sangue em sua camisa. A combinação dessas observações, uma caminhonete suja de lama, a tentativa de limpá-la em um local discreto e uma mancha de sangue visível adicionava camadas de mistério ao desaparecimento de Carolyn e ao envolvimento de Dennis. O comportamento de Dennis naquela noite parecia apontar para algo sombrio, como se ele estivesse tentando ocultar os rastros de um evento misterioso. Com essas informações, a polícia confiscou a caminhonete de Dennis Smith. O interior do veículo havia sido meticulosamente limpo, sem impressões digitais, fios de cabelo ou fibras. Apesar de Dennis ter afirmado que Carolyn e ele estiveram ali para um encontro consensual, a investigação na caminhonete de Dennis revelou detalhes macabros que colocaram em dúvida a sua versão dos fatos. Embora o interior do veículo tivesse sido meticulosamente limpo, os peritos encontraram um detalhe que parecia ter resistido à limpeza minuciosa. No volante da caminhonete, eles encontraram uma pequena mancha que parecia ser sangue. Esse achado, por si só, já era suficiente para levantar suspeitas, mas as descobertas macabras feitas na caminhonete de Dennis não pararam por aí. No banco do veículo, havia sinais de um incêndio recente, o que aumentou ainda mais a tensão. Dennis Smith tentou justificar o incêndio, alegando que este tinha sido acidental, resultado de um cigarro que caiu e queimou o estofado. No entanto, o dano parecia excessivo e estratégico, como se tivesse sido intencionalmente provocado para eliminar evidências. Foi então que um investigador, em um momento de puro instinto e atenção aos detalhes, apreendeu o relógio de pulso de Dennis Smith. Aquele parecia um objeto comum, sem qualquer ligação aparente ao caso, mas ainda assim, o relógio foi enviado ao laboratório de genética forense. No laboratório, a pulseira do relógio revelou um segredo escondido. Em uma minúscula fenda, os analistas detectaram uma minúscula mancha. No volante do veículo de Dennis, foi identificada uma outra mancha. Os testes de rastreio confirmaram que o que estava ali poderia sim ser sangue humano. O achado, embora crucial, trazia consigo uma questão assombrosa. De quem era aquele sangue? Enquanto os peritos trabalhavam incansavelmente para responder a essa pergunta, um fato ficava cada vez mais claro. Dennis Smith parecia estar envolvido em algo sombrio, algo que ele tentava desesperadamente encobrir. O relógio e o volante eram apenas o começo. Todos nós herdamos metade da informação genética contida no nosso DNA nuclear do nosso progenitor e a outra metade da nossa progenitora. Assim, seria possível identificar se o sangue encontrado no caminhão e também no relógio de Dennis pertencia a Carolyn. Para isso, seria necessário analisar amostras biológicas contendo o DNA de seus pais. Os policiais foram então falar com a mãe de Carolyn, que revelou uma informação surpreendente. Ela disse que, apesar de o homem que Carolyn chamou de pai tê-la criado como sua filha, ele não era o seu pai biológico. E este fato havia sido ocultado de Carolyn durante toda a sua vida. O pai biológico de Carolyn já tinha falecido anos antes. E eu aqui afirmo que seria sim possível fazer uma comparação entre o perfil genético obtido através das amostras criminais e o perfil genético da mãe de Carolyn. Entretanto, nesse caso, os investigadores optaram por não utilizar essa abordagem. Eles então voltaram-se para a possibilidade de uma comparação direta, ou seja, comparar o perfil genético obtido através das amostras criminais com o perfil genético obtido através de uma amostra biológica proveniente do corpo de Carolyn. Mas não havia fragmentos de pele ou amostras de sangue do corpo de Carolyn que pudessem ser comparadas com as manchas de sangue encontradas.
E os investigadores disseram que eles ficaram um pouco sem saber como deveriam proceder. E sem um corpo, os cientistas teriam que improvisar. Gina, a filha de Carolyn, disse: "Não sabíamos com quem ela tinha saído. Pensamos que talvez estivesse em um hotel, chateada, mas depois nós descobrimos que ela foi vista saindo com aquele homem, Dennis, e quando soubemos que ele era um assassino em liberdade condicional, nossa esperança diminuiu." Quando Dennis Smith soube que era suspeito no desaparecimento de Karen Killaby, ele fugiu, iniciando uma caçada nacional. A fuga de Dennis aumentou as suspeitas sobre ele e as suspeitas sobre a veracidade da história que ele contou sobre o marido de Carolyn tê-la ido buscar no estacionamento. E enquanto o FBI buscava por Dennis Smith, os cientistas forenses analisavam a sua caminhonete. Especialistas em incêndio descobriram hidrocarbonetos no estofamento do veículo. Hidrocarbonetos estão presentes quando um acelerante ou líquido inflamável é usado para iniciar um fogo. Isso indicava que o incêndio na caminhonete de Dennis era intencional. O dano era extenso e a história de Dennis não correspondia ao que era observado através das evidências. Para chegar a essa conclusão, os cientistas obtiveram um assento de carro semelhante e tentaram recriar um incêndio de várias maneiras diferentes. Em todas as tentativas, eles não conseguiram reproduzir o tipo de dano visto no carro de Dennis. Uma minúscula mancha de sangue foi encontrada no volante do veículo e também, como mencionado, no relógio de Dennis. Mas, sem o corpo de Carolyn, não havia amostras para realizar a abordagem que os investigadores desse caso queriam, que era uma comparação direta entre o perfil genético obtido através de uma amostra biológica que eles sabiam que era de Carolyn, com o perfil genético obtido através dessas amostras criminais, ou seja, essas pequenas manchas de sangue que foram encontradas no relógio e também no volante da caminhonete de Dennis. E a busca por respostas através dessa abordagem levou os detetives a uma reviravolta inesperada. Sabendo que nenhuma evidência direta de DNA de Carolyn havia sido encontrada até aquele momento, eles iniciaram uma investigação meticulosa para tentar localizar algo que pudesse conectar Carolyn à caminhonete de Dennis Smith. Mais especificamente, ao sangue encontrado dentro da caminhonete e também no relógio de Dennis. Foi então que, surpreendentemente, uma pista emergiu de um lugar improvável, o Alasca. Durante uma entrevista com uma amiga de Carolyn, os investigadores descobriram que, anos antes de seu desaparecimento, Carolyn havia enviado uma carta a essa amiga. E, por sorte, essa amiga nunca jogou a carta fora. Guardado com carinho, o envelope continha um vestígio que poderia ser a chave para esse mistério: saliva de Carolyn, usada para selar a aba do envelope e também os selos. E antes de eu, Jennifer Fadone, me mudar para fora do Brasil, eu claramente não tinha o hábito de enviar cartas e quando fazia, o envelope ou precisava ser efetivamente colado com cola ou tinha uma espécie de adesivo no qual era preciso retirar uma proteção plástica para assim libertar a substância adesiva que permitiria o encerramento, o fechamento do envelope. No entanto, foi só após sair do Brasil, e vocês me perdoem se isso for uma coisa comum, eu confesso que eu não conhecia, mas eu vou explicar aqui para as pessoas que, como eu, não conheciam esse fato. Há envelopes que, nas abas, possuem uma área que funciona como uma superfície adesiva, que tradicionalmente exige umedecimento para ativar a cola. E esse umedecimento geralmente é feito com a língua, que contém saliva. E assim, quando essa substância fica molhada, a cola é ativada, seja a cola do selo ou a cola da borda do envelope. E a saliva é uma rica fonte de material biológico, porque contém células epiteliais da mucosa bucal que possuem DNA.
E agora, voltando aqui ao caso, a equipe forense sabia que a carta enviada por Carolyn à sua amiga poderia ser a única oportunidade para estabelecer uma conexão sólida e direta. E apesar do tempo transcorrido, eles tinham esperanças de obter o perfil genético de Carolyn através das células epiteliais depositadas no envelope. Contudo, os resultados das análises foram frustrantes. As amostras estavam demasiado degradadas, impossibilitando a obtenção de um perfil genético completo através de métodos tradicionais de análise de DNA. Mas os cientistas do Laboratório de Genética Forense não desistiram e recorreram a uma técnica que atualmente é comum, mas que na altura era recente e inovadora. Essa técnica consiste na análise do DNA mitocondrial. Diferentemente do DNA tradicional, que é extraído do núcleo das células e oferece um perfil altamente específico e exclusivo de um só indivíduo, o DNA mitocondrial é encontrado não no núcleo das células, mas sim nas mitocôndrias, que são pequenos organelos ou organelas que se localizam no citoplasma celular, fora do núcleo. E a herança do DNA mitocondrial é materna, ou seja, todos os indivíduos herdam o DNA mitocondrial exclusivamente de suas mães. Assim sendo, todas as pessoas pertencentes a uma mesma linhagem materna possuem a mesma informação genética para o DNA mitocondrial, que é o chamado haplótipo do DNA mitocondrial. Mas, apesar de não permitir a individualização, a identificação individual de uma pessoa, o DNA mitocondrial tem certas vantagens na aplicação forense. Dentre elas, nós temos a sua abundância e resistência, pois o DNA mitocondrial é encontrado em uma maior quantidade que o DNA nuclear e ele também é muito mais resistente ao tempo e à degradação. Enquanto os analistas do Laboratório de Genética Forense trabalhavam tentando extrair o DNA do envelope e do selo e obter essa informação genética para comparar com a informação genética obtida através das amostras criminais, a tensão no laboratório era palpável. O menor erro ou contaminação poderia comprometer os resultados. E se os resultados fossem comprometidos, eles perderiam a possibilidade de fazer justiça para Carolyn Killaby. Finalmente, os resultados das análises foram divulgados e eles revelavam algo extraordinário. Primeiro, a informação genética do DNA mitocondrial, chamada de haplótipo, extraída do volante do caminhão, correspondia à informação genética obtida através da mancha de sangue encontrada no relógio de Dennis Smith, um indicativo de que ambas as manchas de sangue podiam ser provenientes do mesmo indivíduo. E mais que isso, a informação genética obtida através dessas amostras criminais correspondia à informação obtida através do selo e do envelope, nomeadamente a carta enviada por Carolyn. Essa descoberta trouxe um momento de alívio misturado com horror. Ela não apenas solidificava o envolvimento de Dennis Smith no desaparecimento de Carolyn, mas também sugeria que algo terrível havia acontecido naquela fatídica noite. O mistério começava a ser desvendado, mas o enigma de onde estava Carolyn ainda pairava sobre todos como uma sombra ameaçadora. Por mais de um ano, Dennis Smith esteve foragido. Durante 15 meses, a família de Carolyn aguardou por notícias sobre a busca por Dennis.
Então, a série de televisão Unsolved Mysteries, ou Mistérios Não Resolvidos, fez um episódio sobre o caso, pedindo ajuda aos telespectadores para levar Dennis à justiça. As autoridades realizaram buscas em todo o país, até que um espectador do programa revelou que Dennis estava vivendo na Flórida. A polícia localizou um veículo suspeito de ser roubado. Ao abordá-lo, identificaram que o motorista era Dennis Smith. Dennis tentou fugir. Após 15 meses de fuga, Dennis foi finalmente localizado em um bairro tranquilo, na Flórida, vivendo sob um nome falso. No momento de sua prisão, Dennis Smith tentou desesperadamente escapar e a tentativa terminou em uma luta tensa que culminou com um disparo. O projétil o atingiu, mas não fatalmente. Enquanto ele era algemado, ferido e derrotado, os agentes sabiam que tinham finalmente em suas mãos o principal suspeito do caso. Dennis Smith foi transferido de volta para Washington, onde enfrentaria acusações graves. Eu peço imensas desculpas por ter que pronunciar as palavras dessa maneira tola, mas é que aqui na plataforma, palavras desse caráter já não podem ser ditas, mesmo que seja num contexto científico e explicativo. Pois bem, então em Washington, Dennis seria acusado de sequestro, estupro e homicídio. A comunidade aguardava ansiosamente por respostas, mas Dennis manteve a sua posição, negando qualquer envolvimento e insistindo que era inocente. Contudo, as evidências contra ele formavam uma teia cada vez mais apertada. A revelação mais devastadora foi obtida através da genética forense. Usando as células transportadas pela saliva, encontrada em uma carta antiga de Carolyn, aplicando técnicas de análise de DNA mitocondrial, foi possível estabelecer uma conexão direta entre as manchas de sangue encontradas no veículo e no relógio de Dennis com Carolyn Killaby. Para os investigadores, isso confirmou o pior dos cenários. Carolyn estava no interior daquela caminhonete na noite de seu desaparecimento e seu sangue foi derramado ali. O julgamento que se aproximava prometia ser tenso e cheio de reviravoltas, mas uma verdade já se tornava evidente. Dessa vez, Dennis Smith não seria capaz de escapar das garras da justiça. O que restava agora era responder à pergunta que atormentava a todos. Onde estava o corpo de Carolyn? O julgamento de Dennis Smith foi um espetáculo sombrio, carregado de tensão e emoção. A sala do tribunal, lotada de familiares, amigos e curiosos, era o palco onde os detalhes mais perturbadores da tragédia de Carolyn Killaby seriam expostos. Após 15 meses de fuga, Dennis Smith finalmente estava diante da justiça, acusado de sequestro e homicídio qualificado. A atmosfera era densa. Cada palavra, cada evidência apresentada pesava como chumbo nos corações de todos os presentes. O promotor iniciou seu argumento com uma linha direta e arrepiante. Dennis Smith não apenas tirou a vida de Carolyn Killaby, mas tentou apagar qualquer vestígio de sua existência. De acordo com ele, os fatos na noite de 11 de novembro de 1995 aconteceram da seguinte maneira. A noite de Carolyn começou com uma discussão acalorada com seu marido na residência do casal. A tensão vinha se acumulando há semanas, agravada pelo estado emocional de Carolyn, que tomava medicamentos na tentativa de diminuir a sua angústia e ansiedade. Naquela noite, combinados com álcool, esses medicamentos a deixaram ainda mais vulnerável. Após a discussão, Carolyn saiu de casa abruptamente, batendo a porta atrás de si e dirigiu-se ao Omar's Lounge, um bar local. No bar, testemunhas relataram que Carolyn parecia perturbada e consumiu uma quantidade significativa de álcool. Dennis Smith, que frequentava o mesmo local, percebeu seu estado fragilizado e se aproximou.
Alegadamente, ele se ofereceu para levá-la até o carro, mas em vez disso, colocou-a dentro de seu próprio veículo e levou-a a uma área remota nos arredores da cidade. Era uma noite fria e escura, e o silêncio do campo foi interrompido por gritos que ecoaram na escuridão, segundo duas testemunhas que ligaram para a polícia para relatar o que tinham ouvido. Apesar dos policiais terem se dirigido até o local, nada foi encontrado. O destino de Carolyn após aquele momento permanece envolto em mistério. Dennis Smith alegou que a deixou em segurança, mas os gritos ouvidos no campo e as manchas de sangue encontradas em seu veículo indicam algo muito mais sinistro. O carro de Dennis foi encontrado sujo de lama e as manchas de sangue em seu relógio, no volante da caminhonete e o incêndio propositado no banco do veículo levantam suspeitas de que um crime brutal aconteceu. O local exato onde a sua vida chegou ao fim continua sendo um enigma angustiante. A acusação tinha um caso robusto, baseado em evidências forenses e no testemunho de especialistas. As manchas de sangue no volante da caminhonete e na pulseira do relógio de Dennis eram peças cruciais do quebra-cabeça, ligando-o diretamente ao desaparecimento de Carolyn Killaby. Além disso, os investigadores apresentaram relatos de testemunhas que viram Dennis Smith agindo de forma suspeita na noite do crime. Um atendente de um posto de gasolina descreveu um Dennis nervoso, com lama em seu veículo e o que parecia ser sangue em sua camisa. E o ponto alto no caso da acusação foi o testemunho dos cientistas forenses que explicaram como amostras de DNA retiradas de uma carta enviada por Carolyn haviam sido comparadas ao sangue encontrado na caminhonete e no relógio de Dennis. O método utilizado, o DNA mitocondrial, foi detalhadamente explicado ao júri. Embora menos específico que o DNA nuclear, ele ofereceu evidências contundentes de que o sangue encontrado poderia sim pertencer a Carolyn Killaby. A defesa tentou plantar a sementinha da dúvida, afirmando que não havia corpo e que, portanto, não se poderia provar, além de qualquer dúvida razoável, que Carolyn estava sem vida. Dennis Smith manteve a sua versão dos eventos, insistindo que Carolyn havia sido levada por outra pessoa após ele ter sido atacado. Para reforçar sua narrativa, a defesa lembrou ao júri que Dennis Smith identificou o marido de Carolyn, Dan Killaby, em uma série de fotos. No entanto, o álibi de Dan foi solidamente corroborado. Testemunhas, incluindo seu irmão e o barman, confirmaram que ele estava em um bar com seu irmão na noite do desaparecimento de Carolyn. Além disso, havia o teste do polígrafo que corroborava para sua inocência. E o promotor desmantelou a teoria da defesa, argumentando que Dennis Smith provavelmente reconheceu Dan através das reportagens que ele tinha dado na televisão acerca do desaparecimento de sua esposa. Relativamente aos cães farejadores, o trajeto de Carolyn naquela noite foi o seguinte: ela saiu de casa, foi até o bar e, provavelmente, só deixou o parque de estacionamento do bar já dentro do carro de Dennis. Portanto, o único rastro que os cães foram capazes de localizar foi o caminho que Carolyn, eles fizeram na verdade o caminho inverso, da ida de Carolyn desde a sua casa até o bar. Outro golpe devastador contra Dennis Smith foi o depoimento de seus companheiros de cela, que relataram comentários perturbadores feitos por Dennis durante o seu tempo na prisão, enquanto aguardava pelo julgamento. Dennis teria explicado como ele cometeria e esconderia um outro homicídio futuro, incluindo detalhes sobre enterrar o corpo e plantar uma árvore para ocultar o local. Esses testemunhos pintaram um quadro de premeditação e crueldade que abalou profundamente o júri. Após semanas de depoimentos e argumentos, o júri deliberou por menos de um dia antes de retornar ao tribunal com o veredito.
Dennis Smith foi considerado culpado de todas as acusações. A sua sentença foi dura: prisão perpétua, sem a possibilidade de liberdade condicional. Ao ouvir a sentença, Dennis Smith permaneceu impassível enquanto um suspiro coletivo de alívio percorreu a sala do tribunal. Para a família de Carolyn, o veredito trouxe uma sensação de justiça, embora nunca pudesse reparar a perda devastadora. Nós sabemos que ele está onde merece estar, disse Gina, filha de Carolyn, em um depoimento emocionado após o julgamento. Mas ainda não temos o corpo da minha mãe. Não podemos enterrá-la. Não podemos dizer adeus. Isso dói todos os dias. Mesmo após sua condenação, Dennis tentou manipular a situação ao seu próprio favor. De sua cela, ele enviou uma proposta aos policiais e à família de Carolyn. Ele disse que estava disposto a revelar a localização do corpo em troca de $10.000 em dinheiro e uma refeição específica, tacos de um restaurante de fast food. A frieza da oferta provocou indignação. Para a família Killaby, negociar com um homem que lhe tinha causado tanto sofrimento era inconcebível. Gina foi firme em sua decisão. Ele já nos tirou tanto. Nos dizer onde ela está é uma questão de humanidade. Nós não vamos lhe dar nada. O julgamento de Dennis Smith se tornou um marco, não apenas na busca por justiça, mas também pelo impacto emocional e pela lembrança de que, mesmo na escuridão, a verdade sempre encontra uma forma de emergir. A luta de respostas ainda não cessou, mas aqueles que a amaram carregam em seus corações o compromisso de honrar a sua memória, garantindo que sua luz nunca se apague, mesmo diante da escuridão de sua ausência. Carolyn foi declarada legalmente morta em 1997. Em 2001, um tribunal de apelação reduziu a sentença de Dennis Smith para 70 anos de prisão, decidindo que não havia evidências suficientes de que ele havia cometido estupro e sequestro. Ele também estava cumprindo 99 anos pela morte de sua irmã e sua data mais próxima para a liberdade condicional é daqui a mais de 100 anos. Em 2002, a família de Carolyn recebeu uma indenização no valor de $2.800.000. Tal indenização foi paga pelo estado de Washington, pois foi determinado que a morte de Carolyn foi indevida, porque se Dennis Smith tivesse sido corretamente monitorado enquanto estava em liberdade condicional, muito provavelmente a vida de Carolyn não teria sido tirada. Posteriormente, Dennis Smith, que tinha se declarado inocente, admitiu o homicídio e, em junho de 2004, tentou levar as autoridades até o local onde estava o corpo de Carolyn, o que ele alegou ser no Monte Lark. No entanto, uma busca no local não revelou nada. No final daquele mesmo ano, 2004, Dennis Smith tirou a sua própria vida dentro da prisão. O corpo de Carolyn até hoje não foi encontrado. Qual é a sua opinião acerca desse caso? Você acredita que, se Dennis Smith tivesse sido monitorado enquanto cumpria a pena por ter tirado a vida de sua irmã em liberdade condicional, a vida de Carolyn teria sido poupada? Eu quero muito ler a sua opinião aqui nos comentários. Eu espero que você tenha gostado do caso de hoje, obviamente não da história em si, mas sim da forma como eu relatei os fatos. Caso tenha gostado, peço que suporte o meu trabalho e para isso você apenas tem que deixar aqui o seu like, se inscrever e, se possível, compartilhar esse vídeo com pelo menos um amigo que você acha que também vai se interessar pelo assunto. Caso você tenha interesse e também a possibilidade, considere se tornar um membro do canal Genética Forense. Assim, você vai ter acesso antecipado a todos os vídeos que eu posto por aqui, além de acesso a conteúdo exclusivo. Para você que chegou até aqui no fim do vídeo, eu deixo o meu mais sincero agradecimento. Muito obrigada, um grande abraço e eu te vejo aqui no próximo vídeo.